Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 23. Ezequiel 23, essa é a última mensagem da série Adultério Espiritual. E o título dela é Em Toda Praça Pública. Eu quero explicar essa série e depois nós vamos ler o texto, mas dessa vez vamos fazer de forma diferente. Nós vamos ler o texto devagarzinho, pedaço por pedaço, ao longo da mensagem. O capítulo é longo e ao invés de lê-lo inteiro e depois ter que voltar, eu vou fazer assim devagar e vou explicando trechos desse capítulo. Então, nós estamos hoje pela manhã encerrando a série intitulada Adultério Espiritual, e o propósito dessa série é refletir nos textos do Antigo Testamento que apresentam a analogia de prostituição ou adultério como representação da nossa infidelidade para com Deus. Essa é uma analogia que permeia principalmente os livros dos profetas. Então, depois de uma introdução que eu fiz na lei de Moisés na primeira mensagem, na segunda eu expus um texto de Oséias, do profeta Oséias. Ele profetizou no reino do norte, o reino de Israel, no 8º século antes de Cristo. Depois o pastor Jailson pregou no profeta Jeremias, que pregou no reino do sul, o reino de Judá, no 7º século antes de Cristo. E agora eu vou pregar a última mensagem no profeta Ezequiel, que está no 6º século antes de Cristo. Então é uma sequência histórica. Ele não está muito distante de Jeremias, mas ele está alguns anos depois. E a diferença de Ezequiel é que ele profetiza no reino do sul, e ele profetiza já no exílio babilônico, isto é, ele já foi levado para a Babilônia, e lá ele vai profetizar aos seus compatriotas. Bem, deixe-me explicar por que eu pedi que pais liberassem as crianças. É porque a analogia vai ficar mais gráfica agora. Se Oséias tratou isso de maneira muito vívida, porque ele encarna o amor de Deus por uma esposa infiel, e Jeremias reforça isso falando agora para o reino do sul, Ezequiel vai, na linguagem bem popular, chutar o pau da barraca. Isto é, ele vai falar do pecado e da infidelidade com termos mais explícitos, mais gráficos. Existe um capítulo 16 que fala das mesmas coisas, mas eu escolhi falar do capítulo 23. Eu quero explicar um pouquinho do contexto antes de ir lendo trecho por trecho do capítulo 23. Ezequiel, ele é levado na primeira vez que a Babilônia, tendo destruído Judá, o reino do sul, o reino de Judá, e tendo adentrado o terreno de Judá, leva alguns cativos para a Babilônia. Isso acontece no ano 597 a.C. e Ezequiel está entre esses. Ele é levado então cativo. Depois, quando ele já está no cativeiro, provavelmente quando ele tinha 30 anos, o texto não deixa isso explícito, mas essa é a interpretação mais lógica, ele sendo um sacerdote, é chamado para servir. Essa era a idade que se servia quando adulto, enquanto um sacerdote. Só que ele é chamado para servir como profeta, porque ele não está mais na terra, não é possível mais oferecer sacrifícios no templo, porque ele está distante. E qual é a sua missão primordial, pelo menos no primeiro momento? A sua missão era advertir os seus companheiros exilados sobre pensamentos otimistas de que Jerusalém seria poupada. A verdade é que, mesmo com o pecado do povo, mesmo com a vinda de Nabucodonosor, destruição de boa parte de Judá, levaram cativos vários presos, que foram exilados para a Babilônia. Mesmo depois de tudo isso, ainda havia na mente das pessoas que Deus não vai deixar Jerusalém cair. Ainda que a nação tenha sido destruída parcialmente, Deus tem que preservar a cidade santa. Não é possível que ela vai cair. Então, como havia essa confiança, Ezequiel vai ser chamado a quebrar essa confiança. Tanto por quê? Porque o povo não entendera o seu pecado. Então Ezequiel vai falar, por exemplo, da glória do Senhor que se aparta do templo. Essa é uma analogia que ele vai usar nos capítulos 8 até 11. Ele até perde a sua esposa. Deus tira aquela que ele chama de a delícia dos meus olhos.
para mostrar que ninguém seria poupado. Jerusalém não seria poupada. Então, o primeiro trecho do livro de Ezequiel, do capítulo 1 até o 24, ele profetiza no início do seu ministério, desde que ele é chamado por volta do ano 593 até a queda de Jerusalém, 587. Então, os primeiros 24 capítulos são capítulos de horror, por assim dizer. São capítulos de tentar chacoalhar e acordar a igreja para o seu pecado, para a sua realidade. Acordar o povo de Deus, acordar o povo de Judá. E é nesse contexto que está o capítulo que a gente vai ler. O capítulo 23, portanto, é um capítulo que vai falar do juízo de Deus em decorrência da infidelidade do povo. Então eu quero começar lendo os primeiros 4 versos. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oolá e Jerusalém é Oolibá. O texto começa usando a analogia de 2 irmãs. Por quê? Porque elas vêm da mesma raiz. O reino do norte e o reino do sul ficaram separados por séculos, mas na verdade eles faziam parte do mesmo povo. Eles eram descendentes das 12 tribos, os filhos de Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel. Então o povo hebreu, o povo de Israel era um só. Em determinado momento rachou. Então Deus vai usar a boca de Ezequiel para falar de uma analogia de 2 irmãs. É como se fossem 2 irmãs que nasceram e já no começo da sua vida, na sua mocidade, ainda muito nova, elas já se entregam a impurezas, a imoralidades. Os nomes que são dados são difíceis de ser interpretados com precisão, mas é bem provável que literalmente Oolá significa a sua própria tenda, e Oolibá significa a minha tenda está dentro dela. Então, ambos falam de tenda, de tabernáculo. Parece que Deus está tentando usar esses nomes para se referir à sua habitação. Só que enquanto no primeiro, que é o reino de Israel, Oolá, tem a ver com uma certa autonomia, porque ela é a sua própria tenda, o seu próprio tabernáculo. Ela construiu o seu próprio sistema de culto. Ela estabeleceu um lugar de adoração no norte, outro no sul, a parte de Jerusalém. Então ela é a sua própria tenda, por assim dizer. Oolibá é o lugar onde Deus tinha colocado a sua habitação, em Jerusalém. Então Deus está se referindo a coisas muito próximas, a ideia de que Ele habita, em especial com o povo do sul. É por isso que Ele vai expor o pecado do norte, mas Ele vai focar no pecado do povo do sul, que é o reino de Judá. Então, Ezequiel vai falar dos 2 reinos, mas nos seus dias o reino do norte já não existe mais. É só para contar a história e mostrar a tolice do pecado do povo. Ele vai primeiro contar a história do reino do norte, o reino de Israel, que foi destruído pela Assíria, e depois vai contar a história do reino de Judá, que ele estava vivenciando. Por quê? Porque ele era um dos que tinham sido deportados lá para Babilônia. Então, o texto começa no verso 3 dizendo que se prostituíram no Egito. O que isso mostra? Uma outra coisa que pode ser vista em outros lugares da Escritura, de que o povo de Deus, quando estava cativo no Egito, antes de Moisés ser usado para libertar, já era um povo idólatra. A sua história não começa bem, a sua história começa mal. E a maneira de Deus descrever isso na analogia é dizer que ela era muito nova ainda, e ela já era inclinada à sexualidade. Ela era ainda bem jovem, ela estava no começo da sua vida, e ela já se entregava a homens, ela já praticava coisas que eram indecentes. Então isso mostra a fornicação dela. Ela ainda não é casada, por assim dizer, ela ainda é menina, mas ela já está entregue a uma vida de impurezas. Então nós vamos falar primeiro da história de Samaria, que é a capital do reino do norte, e depois a gente foca na capital do reino do sul, que é Jerusalém. Então veja os versos 5 em diante. Versos 5 a 7 primeiro, fala assim:
Prostituiu-se Ola quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. Aqui, Ezequiel começa a usar a linguagem de uma mocinha que se apaixona por alguém mais velho e com traços de masculinidade. Ele é um guerreiro, ele é forte, ele é imponente, e ela se derrete por ele. Só que o problema é que ela já era do Senhor. Então, ela se encantou pela Síria quando ela já era minha. Isto é, Deus já havia se casado com ela. Já era o seu povo que ele livrara do Egito para constituir uma nação. Então, o seu pecado com a Síria é descrito de forma já a mostrar a sua inclinação para a infidelidade. Ela se inflama com eles. Olha a linguagem de paixão. Aqui eu não vou usar paixão no sentido negativo. É paixão no sentido desenfreado, descontrolado. Ela arde por dentro de desejo de estar com o seu amante. E aqui o que Deus está dizendo é: ela se envolveu com outras nações, ela não se envolveu comigo, ela não buscou só a minha proteção, ela praticou idolatrias, ela adorou outros deuses. Então essa é a história do reino de Israel. Infelizmente ela não aprendeu com a sua imoralidade anterior. Olha o verso 8. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Quer dizer, ela já tinha cometido pecados antes, ela podia ter aprendido, mas ela não aprendeu. Ela entrou pelo mesmo caminho. E aí então, no versículo 9, vem o juízo de Deus, no 9 e no 10, olha só. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Aqui Deus começa a dizer que ele entrega às nações às quais a Samaria havia se envolvido. O que Deus faz? Diz: tá bom, é isso que você quer? Então eu vou entregar você a elas. E na verdade agora Samaria vai ser castigada. Então a linguagem do versículo 10 é uma linguagem de violência, de estupro. Quando fala: estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, a linguagem é forte para dizer: você não era uma moça insaciável? Pois eu te entreguei a quem te violentou. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo: você vai ver o que significa ser tratada por aqueles a quem você se entregou. Olha como eles cuidam de você. A imagem, portanto, é de violência. E agora o que ela é? Ela é ridicularizada entre as nações. Quem é que ouviu falar de Israel? Israel sumiu. Israel foi destruída. A nação de Israel nunca volta a ser uma nação de fato e de verdade. Ela foi toda misturada com outros povos. Então as 10 tribos ficaram dispersas, vamos dizer assim. As 10 tribos que compunham o reino do norte. A linguagem de Deus, portanto, é uma linguagem de juízo. E a gente tem algumas lições, e eu quero que a gente pondere sobre o nosso pecado em semelhança ao pecado de Samaria, para que a gente não pense: nossa, que coisa feia o que Samaria fez. Não é que coisa feia é o nosso pecado. Eu explico. Esse texto nos ensina aquilo que está presente em outros lugares das Escrituras, que é o fato de que nós sempre colhemos o que nós semeamos. Esse tipo de frase, para quem é dos negócios, significa que você tem que plantar um bom investimento para você colher. Não é nada disso que o texto está falando. Ele está falando que quando nós nos entregamos a inclinações que são ruins, então nós colhemos os resultados péssimos de sermos infiéis. Quando nós servimos o pecado, a gente não se torna dominador da situação. A verdade é que a gente se torna escravo do pecado.
Então, certos pecados em nossas vidas mostram isso de maneira muito clara. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar, mas certas coisas que nós fazemos com mais frequência, nós conseguimos perceber que essas coisas muitas vezes nos dominam, dando a impressão de que a gente não é livre, de que a gente está cativo de certas coisas. Nosso alerta é para que a gente não se torne objeto de vergonha, como Samaria foi. Quero dar alguns exemplos de escravidão, de como a gente pode colher consequências ruins. Pense em alguém que trabalha excessivamente, um workaholic. Ele nunca consegue ganhar o amor e a misericórdia da sua empresa, porque ele só é útil enquanto ele se dedicar integralmente a ela. Portanto, quando ele parece que está fazendo o bem, ele não ganha misericórdia. Ele só eleva as expectativas para que a sua empresa sempre conte com ele. Então a verdade é que a gente se entrega a certas coisas, dando a impressão de que nós vamos ganhar a simpatia das pessoas, quando na verdade tudo que a empresa quer é que você trabalhe bastante. Então isso só mostra que nossa entrega indevida a certas coisas, elas não geram prêmios, elas geram escravidão. Pense em consequências ruins de outros pecados. Pessoas que têm algum tipo de vício que envolva nosso organismo, como o alcoolismo, por exemplo. Ou pense em outro que não envolve o nosso físico necessariamente, mas pode fazê-lo, são pecados de ordem sexual, que podem ser físicos ou virtuais. E no entanto, o que eles mostram? Eles mostram que quando prometem prazer, quando prometem alegria, produzem relacionamentos quebrados e um senso de vazio que é inconsolável. Inconsolável. Porque essas coisas não satisfazem um coração que as busca. Pense na desonestidade das pessoas que conduz a perder tudo. Pessoas que investem em coisas desonestas e depois perdem tudo. Aí alguém vai dizer, não pastor, mas tem gente que não perde, é verdade, mas vive a vida se escondendo. Ele nunca pode mostrar quem ele é, ele sempre tem que esconder. Porque essa é a consequência de escolher esse caminho. Ele sempre tem que esconder. Pense na maledicência. Estava refletindo sobre isso e eu fiquei pasmo. E eu pensei, puxa, isso é verdade. A maledicência, ela afasta pessoas. Quem é maledicente não tem amigos. Você pode dizer, não, fulana tem. Não, ela tem colega, amigo ela não tem. Porque ninguém confia em quem abre a boca demais. Se seu pecado é que sua língua é solta, você vai colher resultados negativos. Pode parecer super simpática, mas se você vive nessa prática do pecado, você vai ser alguém que vai ser afastado das pessoas. Então o ponto que Deus está nos ensinando é que Samaria e nós, quando nós entramos em práticas pecaminosas que são recorrentes, Deus vai expor o que a gente vai colher. Deus vai expor a gente às consequências do nosso caminho mau. Mas Deus não para por aí. Ele gasta maior tempo contando a história do reino de Judá, o reino do sul, que é aquele do qual Ezequiel faz parte. Então a partir do versículo 11, Deus vai contar a história de Oholibá, que é a outra irmã. Mas antes de entrar na história, entenda o seguinte: à medida que a história do reino do norte está sendo contada, eu fico imaginando, e um autor me ajudou a pensar nisso, eu fico imaginando o pessoal dizendo, é isso mesmo Ezequiel, fala porque esse povo aí abandonou Deus desde o começo. Tendo a impressão de que o pecado maior era o pecado do reino do norte, porque o reino do norte, de acordo com a Bíblia, só teve rei que fez o que era mal perante o Senhor. O reino do sul teve alguns bons reis, teve gente crente, teve momentos ruins, é verdade, por isso que estava no cativeiro, mas assim, teve momentos bons. O reino do norte não, o reino do norte foi uma apostasia só, um abandono da fé contínuo. Então, a impressão que dá é que quem está ouvindo essa profecia está vendo, dizendo, é verdade, Israel foi ruim mesmo. É parecido com Romanos 1. Romanos 1 é um texto escrito em que Paulo fala do pecado dos gentios. E você consegue imaginar os judeus dizendo assim, fala mesmo Paulo. Mas aí no 2, ele vai começar a falar do pecado dos judeus, para depois concluir que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A mesma coisa ele vai fazer aqui. Depois que ele fala do pecado do reino do norte, de Israel, ele agora vai para o reino do sul.
Mais tarde em Ezequiel ele vai falar do pecado das nações vizinhas, por isso o juízo sobre eles. Mas aqui ele vai falar do reino do sul. E o pecado de Jerusalém, essa é uma das maiores ênfases, é pior do que o de sua irmã. E essa é uma coisa que eu quero que você preste atenção. Ele é pior do que o pecado da sua irmã. 3 vezes é repetido isso, de que o seu pecado excedeu o da sua irmã. Olha o versículo 11. Vendo isso, sua irmã Oholibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Versículo 14. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho. Quer dizer, aumentou. Versículo 19. Ela todavia multiplicou as suas impudicícias, quer dizer, ela aumentou ainda mais. Então, essa ênfase de que 3 vezes ela pecou mais do que a sua irmã, é porque Ezequiel quer agora expor o pecado da sua própria nação, para ela não ter a impressão de que ela foi um pouquinho melhor. Não, é o contrário, ela foi pior do que a sua irmã. Por quê? Primeiro, porque ela sabia do juízo que aconteceu com a irmã, e nem assim corrigiu seus caminhos. O verso 11 que eu li há pouco, fala assim, ela viu, vendo isto, corrompeu a sua paixão mais do que ela. Quer dizer, vendo o que aconteceu, ela não mudou. Inclusive o versículo 12, usa quase as mesmas palavras do 5 e do 6. É para dizer assim, Israel se envolveu com a Síria, olha o que deu. O que vocês fizeram? Se envolveram com a Síria. Gente, vocês não viram o que aconteceu? Vocês não perceberam o que aconteceu? Então, em primeiro lugar, Deus está mostrando que conhecimento da revelação sempre é um agravante. Esse é um ponto que muitas vezes me deixa com um coração pesado. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais feio é o nosso pecado. Quanto mais a gente ouve da sua palavra, e mais a gente o entende, mais tempo de igreja e de vida cristã a gente tem, mais vergonhoso é aquilo que a gente faz. Por quê? Porque conhecimento é um agravante. Nós nos tornamos mais culpados porque a gente sabe melhor o que fazer. E no entanto, nossas vidas têm sido marcadas por isso. Pelo fato de, mesmo conhecendo mais o Senhor, mesmo apreciando ouvir a sua palavra pregada, mesmo tendo anos na igreja, mesmo amando a Deus e agradecendo pela igreja que Ele nos deu, ainda assim certos pecados permanecem conosco. Eles se tornam mais nojentos do que antes, pelo conhecimento que a gente tem do Senhor. Em segundo lugar, o pecado de Judá era pior, porque ela acrescenta ao número de seus amantes a Babilônia. No versículo 14, do 14 e do 15, descreve alguém que está vendo algo de longe. Olha só, não está vendo presencialmente. Aumentou as suas impudicícias porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes de cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Quer dizer, ela viu e ela falou assim, ai que lindo. Um autor me chamou a atenção para o fato de que isso aqui parece com aquela simpatia, ou melhor, com aquela fantasia que muitos têm com algum ator, alguma atriz que não se conhece, ou alguém, alguma estrela, alguém que está distante, mas que a gente acha encantador. Pense numa garota que sonha com um jovem famoso, mas que não a conhece e nem se importa com ela, mas ela acrescenta a sua imoralidade. Por quê? Porque ela se entrega a esse tipo de pecado, com quem não a conhece e não a quer bem. E por causa disso, sabe o que acontece com ela? Versículo 17, ela se sente enojada do que ela fez. Olha só. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Ela ficou com nojo do que ela fez. Ela percebeu que o seu pecado não compensa, que não produz qualquer senso de deleite, de prazer, de satisfação. Pelo contrário, a torna mais suja, mais indigna. E como resultado disso, o versículo 18 fala que Deus se apartou dela. Olha o verso 18. Assim, tendo ela posto à descoberta as suas devassidões e a sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. A gente tem uma lição muito preciosa aqui. Eu quero dizer isso com um coração
pesado, mas é verdade. Às vezes a gente ouve de que os nossos pecados não nos afastam de Deus, assim no sentido de que Deus permanece lá, é a gente que vira as costas para Deus, mas biblicamente isso não é verdade. Nosso Deus não é impassível, isto é, não é verdade que nosso Deus diante dos nossos pecados não sente nada, ou fica lá dizendo assim, bobinhas. Não é verdade. Deus trata do relacionamento conosco como alguém que nos ama, nos quer bem e lamenta profundamente o nosso pecado. Então ele fala assim, a minha alma se alienou dela. A ideia é de que os nossos pecados não só nos afastam do Senhor, eles também afastam o Senhor de nós. Em terceiro lugar, versículo 19 em diante, mostra por que o pecado de Judá foi pior que o da sua irmã. Fala assim, ela todavia multiplicou as suas impudicícias, lembrando dos dias da sua mocidade, que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Aqui ele fica gráfico, para mostrar a sujeira, a impureza do povo. A ideia é que se entregou aos egípcios numa linguagem explícita de sexualidade vulgar. Ela se mostra incorrigível, totalmente cativa de suas paixões inflamadas. Ela nunca será leal ao seu marido, ela só piora, uma vez, duas vezes, três vezes. E isso ensina para a gente uma coisa importantíssima. Eu quero que você não se esqueça disso. Pecados sempre nos levam para mais longe do que a gente imaginava. A gente sabe que leva para longe, mas a gente não tem ideia de quão longe nos conduz. Sempre é para mais longe do que a gente imagina, sempre. Ele custa mais caro do que a gente calcula, sempre. Ele é mais penoso e mais doído do que a gente imaginava. E aí a partir do versículo 22 vem uma palavra de juízo para com a nação do sul agora, o reino do sul. Versículo 22 vai mostrar que assim como Deus fez com Samaria, Deus vai entregar Jerusalém ao juízo. Verso 22 ao 24 fala assim: por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enojada tu os deixarás, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo, virão contra ti do norte, com carros e carretas e com multidão de povos, por-se-ão contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. Está falando aqui agora explicitamente, as nações virão e vão destruir vocês. Vocês acham que Jerusalém não cai? Vai cair. Ezequiel está ensinando. E a linguagem que usa no versículo 25 e 26, de novo, é uma linguagem de violência, de estupro. Diz assim: porei contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos, e tomarão as tuas joias de adorno. Verso 29, eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Aqui Deus mostra a ironia, olha só, é que os amantes nos quais Jerusalém buscou carinho e afeto, se tornaram os inimigos que a violentaram. Olha outra ironia do texto: o seu desejo de se desnudar para eles se torna o seu destino. Ela é despida violentamente por esses amantes. E aí o texto vai continuar do 31 ao 34, fala de se embriagar, porque ela achava, o que ela achava impossível acontecer em Jerusalém vai acontecer. Mas no verso 27 tem uma dica dura, mas importante de ouvir. Por que Deus está fazendo isso? Deus quer que ela esqueça os seus amantes. Olha o verso 27. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição,
provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles, e já não te lembrarás do Egito. O Egito foi um país que sempre foi sinônimo de avanço, né? Egito foi o Egito de glórias quando a nação de Israel foi tirada de lá. Eles lembravam do Egito, lá no Egito era bom. Então o Egito foi um país que, mesmo depois não tendo as mesmas glórias daqueles dias, sempre foi visto como, o Egito tem tecnologia, no Egito as coisas funcionam, entendeu? No Egito lá as pessoas obedecem às leis, quer dizer, aquela ideia de país ideal, e sempre buscando no Egito alguma coisa, e Deus fala assim, eu vou fazer vocês terem tanto nojo, que vocês nunca mais vão lembrar do Egito com bons olhos, nunca, nunca, nunca mais. Deus vai pesar a mão sobre o seu povo, para que ele se odeie por ter buscado o Egito algum dia. Os seus pecados eram terríveis. Versículo 37 fala de ofertar os seus filhos aos deuses. Com os seus ídolos adulteram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. E sabe qual é a hipocrisia disso tudo? No 39 fala que eles vão para o templo adorar o Deus de Israel. Pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio de minha casa. Olha que coisa, não é que começou a praticar coisa horrenda e falou, não volto mais na igreja, porque eu estou buscando outro caminho. Não, é pior, mantém práticas horrendas e vai na igreja no domingo, prestar culto a Deus, cantar louvores ao Senhor, e Deus fala, isso é profanação. Você está buscando outros deuses, e aí você vem aqui adorar-me como se eu fosse o seu marido e único homem. Ela mantém essa duplicidade, e ela não só se embeleza para os seus amantes. No versículo 40 fala assim, e mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviado o mensageiro, e eis que vieram, por amor deles te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites. Ela se enfeita para os seus amantes. E pior, verso 41, ela dá os presentes de Deus para os seus amantes. E te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Você deu para eles, eu te dei esses presentes, e você ofereceu para eles. Tudo isso mostra a desgraça do seu pecado. E sabe uma coisa que tem tudo a ver com a realidade? A consequência do pecado é que você não fica bem, você não fica bonita, você fica envelhecida em adultérios. É isso que diz o versículo 43. Você consegue imaginar uma mulher que se entregou a todo homem e depois fica com aquela impressão de uma mulher desgastada? É isso que diz o verso 43. Fala, então disse eu da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições? Olha só o que o pecado faz, presta atenção nisso. A nossa idolatria, enquanto adoramos o Deus verdadeiro, é a mesma coisa que manter dois casamentos, duas famílias, um no outro lugar e um aqui. E o que isso faz com a gente? Nos desgasta espiritualmente, mina a nossa fé. Não é à toa que outras áreas da nossa vida começam a ser afetadas. A gente vai mal nos relacionamentos, a gente tenta compensar com os nossos filhos, a gente para de entregar o dízimo, a gente não busca mais servir na igreja. As coisas elas vêm como consequência das nossas idolatrias, porque elas vão minando, desgastando a nossa vida com Deus. E como ela é casada com o Senhor, Jerusalém é passível de morte, porque na lei de Moisés, a adúltera ou o adúltero tinha que ser apedrejado por causa do seu adultério. É por isso que no versículo 47 fala, a multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas, a seus filhos, suas filhas matarão e as suas casas queimarão. O capítulo 23 de Ezequiel não tem consolo nenhum. Ele é um capítulo triste, duro, explícito, pois Deus quer que o seu povo sinta o furor da sua ira. A razão de nós estarmos aqui e não sermos consumidos é porque Ezequiel 23 não é o final da história. No capítulo 33, Ezequiel é informado por alguém, por um mensageiro, de que Jerusalém caiu.
E agora o povo entrou em total desespero. Porque a última coisa que os apegava e achava que Deus ia cuidar deles, caiu. A santa cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. E aí, a partir do capítulo 33 de Ezequiel até o 48, o último capítulo, Ezequiel começa a levantar a esperança do povo. Depois de ter massacrado durante 32 capítulos, Ezequiel vai ensinar acerca do conforto e da glória provindas do futuro. Agora eu quero que você entenda como é que isso acontece. Ezequiel não vai dizer assim, povo volta, e o povo vai se arrepender e vai voltar. O povo já inúmeras vezes foi advertido e não voltou. Inúmeras vezes foi advertido e não voltou. Então Deus resolve intervir sobrenaturalmente. Capítulo 36, vá comigo por favor. Deus resolve tratar o pecado do seu povo com algo que é sobrenatural, uma mudança de natureza. Capítulo 36, a partir do versículo 24. Diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu te dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Essa é uma palavra grandemente encorajadora. Mas antes que o povo se empolgue dizendo, é isso aí, nós somos o povo de Deus, Deus ama a gente, ele diz lá no versículo 31. Olha o 31 e 32. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. O que Ezequiel está falando aqui? Ele não queria anunciar esperança e ter a impressão de que o povo dizia assim, é isso mesmo com os nossos pecados, nós somos o povo querido de Deus. E Deus faz questão de dizer por boca do profeta, não é por amor a vocês. Não é por amor a vocês. Vocês não são amáveis. A continuidade do texto vai exaltar a restauração que Deus opera. Versículo 35 fala que essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. A ideia de que voltou a ser paradisíaco. Versículo 36 fala que as nações então, elas viram que eu reedifiquei as cidades destruídas. A ideia de que é o Senhor e a sua glória que são exaltadas. Eu termino a minha mensagem com esse texto pelo seguinte: nós precisamos entender o peso de Ezequiel 23, mas entender o peso de Ezequiel 23 não é sair aqui e se matar, embora dê vontade depois que você sinta o tamanho do seu pecado. E não é ir para casa e dizer, Senhor, eu vou ser melhor essa semana, o Senhor sabe que eu vou tentar. Não é. É clamar ao Senhor por mudança de natureza. Eu sinto de dizer isso, mas é verdade a meu respeito, e eu creio que é a seu respeito também. Você é incorrigível. Incorrigível. É triste dizer isso, mas o fato de você cometer os mesmos pecados de novo, e de novo, e de novo, e de novo, provam por A mais B que você é incorrigível. Você não tem solução. Não tem nada nesse mundo que vai mudar você. Nada. Você precisa clamar ao Senhor que Ele faça algo sobrenatural, algo que você não sabe como pode acontecer. Que Ele tire o seu coração e coloque outro, de ter novos amores, novos desejos. Que Ele coloque o seu espírito em você e faça você querer as coisas que Ele quer, porque hoje o seu coração é fraco para fazer isso. Peça a Ele que faça algo sobrenatural, porque você não tem jeito. Você não tem jeito. Você e eu somos pessoas sem solução. Eu peço que Deus nos dê novo coração hoje.
Alguns de vocês têm frequentado a nossa igreja e eu me preocupo porque eu sinto que vocês ficam no mesmo lugar sempre. Parece que o coração de vocês não é movido a amar mais a Deus. Fica na mesma coisa. Nós não progredimos, nós não andamos para frente. Peça a Deus para fazer algo mágico hoje, sobrenatural, porque você precisa disso. Eu também. Feche os seus olhos. Ó Deus bendito, o Senhor é santo. A tua palavra expõe isso vez após vez. E nós queremos te adorar, queremos estar junto de ti, queremos ser chamados de teu povo, mas nós somos tão diferentes em termos de natureza. Nosso coração tem se portado de forma tão distinta do nosso Salvador. Ó Pai, a tua palavra mexe conosco nessa manhã e nos mostra de forma explícita, de forma gráfica, a feiura do nosso pecado. Como somos sujos, Senhor. Como somos sujos. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor faça algo sobrenatural. Dá-nos um novo coração. Faz-nos amar as coisas que o Senhor ama. Ensina-nos a desejar as coisas que o Senhor deseja. Nós queremos amar as coisas que são puras, não as coisas desse mundo que vão passar, não as coisas que nos afastam do Senhor. Ensina-nos a amar as coisas que são boas, que são puras, que nos enlevam a alma. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos. Nós precisamos de mudança. Atende a nossa oração, não por amor de nós, mas por amor de ti mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém.